Hoje introduziremos o produto escalar de dois vetores, tanto para o plano quanto para o espaço. E, de fato, veremos que esse produto escalar pode ser usado para calcular o ângulo entre dois vetores, para definir e calcular o ângulo entre dois vetores. Também veremos como usar o conceito de vetor normal, que está associado de maneira intrínseca ao produto escalar, porque que dois vetores sejam ortogonais é uma propriedade desses vetores em relação ao produto escalar. Veremos como pode ser usado esse conceito de vetor normal para determinar retas no plano, para determinar a equação de uma reta no plano. E, finalmente, trataremos também retas no espaço. Então, vamos dar a definição do produto escalar de dois vetores, seja no plano bidimensional, seja no espaço tridimensional, em coordenadas. Se temos dois vetores x sub 1 e y sub 1 e x sub 2 e y sub 2, o produto escalar é um número real, que é obtido considerando a soma do produto das primeiras coordenadas dos dois vetores com o produto das segundas coordenadas dos dois vetores. Isso aí é simplesmente o produto escalar e vamos usar essa notação. U, esse pontinho aqui, B, tá? Se a gente está trabalhando no espaço, a situação é completamente semelhante. O produto escalar vai ser a soma do produto das primeiras coordenadas com o produto das segundas coordenadas com o produto das terceiras coordenadas. Tá? Mas a gente também tem uma definição geométrica que é equivalente à anterior. Se temos dois vetores U e V, podemos definir o produto escalar dos mesmos da maneira seguinte. Se algum deles é o vetor nulo, então o produto escalar é zero. E caso em que os dois vetores sejam distintos do vetor nulo, a gente pode considerar o ângulo entre eles. Tá? Quando a gente considera dois vetores, temos dois ângulos. Tá? Se a gente tem aqui o vetor U, a gente considera o vetor B, vamos deslocar o vetor B para que os pontos iniciais dos vetores sejam iguais, e aqui vamos ter dois ângulos. Temos esse ângulo aqui e temos esse ângulo aqui. Bom, a gente vai considerar o menor dos dois, o ângulo que no máximo é o ângulo de 180 graus. Esse vai ser o nosso θ, o ângulo entre o e B. Tá? Então, a gente pode considerar o ângulo entre dois vetores, e o que temos é que, conhecendo esse ângulo, conhecemos também o produto escalar. O produto de U e B vai ser o produto da norma de U, a norma de B e o cosseno do ângulo entre esses vetores, tá? Que pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo, tá? O produto escalar pode ser zero, positivo ou negativo. Tá, então vamos ver um exemplo. Consideremos esses dois vetores no plano. A gente pode calcular, de fato, o produto escalar. É bem simples, tá? Porque o produto escalar é a soma do produto das primeiras coordenadas, ou seja, do produto de 2 e menos 3, com o produto das segundas coordenadas, ou seja, 2 e 3. A gente tem menos 6 mais 6, que é 0. Tá? E o que a gente tem em consequência é que o ângulo entre esses dois vetores vai ser um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque vocês têm que o produto desses dois vetores, o produto escalar, quando a gente olha para a definição geométrica, é a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo que forma. Só que, claro, para que esse produto seja zero, que a norma desse vetor não é zero, é a raiz de 8, acho. Isso aqui vai ser a raiz de 18, então também não é zero. Para que esse produto seja zero, precisamos que o cosseno de θ seja zero. Calma, se o cosseno de θ é zero, é porque θ é um ângulo de 90 graus. E esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. De fato, se vocês consideram
coordenadas cartesianas, tá? Por aqui vamos ter o vetor 2, tá? Vamos aqui, acá, tá? O vetor 2, 2 seria esse vetor aqui. E o vetor menos 3, 3 seria mais ou menos esse daqui. E o ângulo entre esses dois vetores, de fato, é um ângulo de 90 graus. Tá? Que é algo que podemos deduzir simplesmente usando o produto escalar. Tá. Uma coisa interessante é que quando fazemos o produto escalar de um vetor por ele próprio, o resultado é o quadrado da norma. Tá? Se vocês têm que u é xy, então o produto de u com ele próprio é o produto de xy e xy, que é o produto das primeiras coordenadas mais o produto das segundas coordenadas. Mas isso aí é simplesmente a norma de u ao quadrado, tá? Porque a norma de u é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, o produto de um vetor com ele próprio é o quadrado da norma. Tá. Uma coisa que é interessante é que a gente pode usar essa fórmula, como foi feito de fato no exemplo anterior, para calcular o ângulo entre dois vetores, porque você só tem que eh, calcular qual é o cosseno de θ e daí usar, por exemplo, uma calculadora para encontrar o valor de θ. Por exemplo, qual é o ângulo entre os vetores 1, 0 e raiz de 3, 1? Tá. Então, a gente tem que o cosseno de θ, usando essa fórmula, é o produto escalar dos dois vetores dividido pelo produto das normas. Claro, o produto desses dois vetores é um produto escalar, é 1 vezes a raiz de 3 mais 0 vezes 1, ou seja, é a raiz de 3. A norma de um 0 é 1, e a norma de raiz de 3, 1 é 2. Então, isso aqui é raiz de 3 dividido por 2. A raiz de 3 dividido por 2 é o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, o ângulo entre esses dois vetores é, de fato, um ângulo de 30 graus. Tá? Que a gente pode calcular usando o produto escalar. Tá. Então, o que acontece? Quando vocês olham para a fórmula do produto escalar, é a norma de U. A norma de U é sempre um número não negativo, vezes a norma de B, também um número não negativo, de fato é positivo se o vetor não é o vetor nulo, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Claro, se o produto é zero e os vetores são não nulos, ou seja, esses dois números aqui são positivos, o cosseno é zero e o ângulo é de 90 graus. Claro, se vocês têm que o produto é positivo, porque o cosseno é positivo, mas se vocês têm que θ é um ângulo entre 0 e 180, os valores positivos são tidos para ângulos maiores ou iguais do que zero e menores do que 90, que é o que está escrito aqui, ou seja, para ângulos agudos. Então, se o ângulo entre dois vetores é um ângulo agudo, então o produto escalar é positivo. E os cossenos dos ângulos maiores do que 90 graus são negativos. Tá? De fato, para ângulos entre 0 e 180, cosseno negativo é equivalente a ser maior do que 90 graus. Então, em consequência, temos que se o produto escalar de dois vetores é negativo, é porque o ângulo que formam esses dois vetores é um ângulo obtuso, um ângulo que é maior do que 90 graus. Por exemplo, se vocês têm aqui esse é o vetor U e aqui o vetor B, o ângulo entre eles é 90 graus, então o produto escalar é zero. Mas se vocês consideram o produto escalar desses dois vetores, o ângulo que temos aqui é um ângulo menor do que 90. Então, em consequência, é positivo. E se vocês consideram algo assim, aqui o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo maior do que 90 graus e o produto
escalar desses dois vetores é de fato negativo. Então, o produto escalar, o sinal do produto escalar serve para determinar se o ângulo entre os vetores é um ângulo agudo, é um ângulo reto ou é um ângulo obtuso. Tá? Em particular, o ângulo de 90 graus, se é somente assim, o produto escalar é zero, tá? Sempre que os vetores sejam não nulos. Então, vamos dizer que os vetores são ortogonais, que é a mesma coisa que dizer que são perpendiculares, que é a mesma coisa que dizer que o ângulo entre eles é de 90 graus. E vamos escrever U perpendicular a B com esse símbolo aqui, se o produto escalar é zero. Ou seja, se o ângulo entre os vetores é de fato um ângulo de 90 graus. Então, agora vamos considerar a reta da equação A vezes x mais B vezes y mais C igual a zero, no plano, tá? Então, AB é um vetor ortogonal à reta e vai ser chamado vetor normal à reta R. Tá? A primeira coisa é que é o que significa que seja um vetor ortogonal à reta. Então, a propriedade significa que se vocês dão quaisquer dois pontos na reta, o vetor PQ é ortogonal a B. Tá? O produto escalar de PQ e do vetor AB é de fato C. Isso aí não é difícil de ver. Se vocês têm que P é x sub 1, y sub 1, e Q é igual a x sub 2, y sub 2, tá? O produto escalar de PQ é o vetor AB, tá? O primeiro que precisamos é calcular o vetor PQ, mas a primeira coordenada do vetor PQ é a primeira coordenada de Q menos a primeira coordenada de P, ou seja, x sub 2 menos x sub 1. Análogamente, a segunda coordenada do vetor PQ é y sub 2 menos y sub 1. E multiplicamos escalarmente, usando o produto escalar, pelo vetor AB. Pela fórmula do produto escalar, isso aqui é A vezes x sub 2 menos x sub 1, mais B vezes y sub 2 menos y sub 1. E a gente agora pode simplificar. Vamos ter que isso aqui vai ser A vezes x sub 2, mais B vezes y sub 2, menos A vezes x sub 1, mais B vezes y sub 1. Tá, a priori, aí a gente não sabe muito bem qual é o valor dessa diferença, mas a gente pode somar aqui nos dois parênteses C, tá? Então, se vocês somam C, e aqui também não muda nada, porque estamos somando C e restando C. Mas tudo bem, esse ponto agora é o ponto Q, tá? É a equação da reta aplicada ao ponto Q. Mas, tá, isso quer dizer que esse valor aqui é zero, porque, tá, a equação da reta aplicada ao ponto da reta vai dar zero. Então, aqui vamos ter zero menos zero, ou seja, o que a gente viu é que o vetor PQ está associado a quaisquer dois pontos da reta, produto escalar com AB é zero. E por isso, esse vetor aqui é um vetor normal à reta, um vetor ortogonal à reta. Tá. Então, como é que a gente pode dar uma reta no plano? Uma das maneiras é, de fato, dar uma equação. Também podemos determinar uma reta de outra maneira. Vocês podem fixar um ponto da reta e um vetor que define a direção da reta. Tá? Então, por exemplo, qualquer vetor PQ, onde P e Q são pontos da reta, onde P é distinto de Q. Isso aí serviria como um vetor que define a direção da reta. Então, as equações paramétricas da reta são as seguintes. X, Y vai ser a soma do P mais T vezes o vetor que define a direção da reta. Em outras palavras, X é A sub 1 mais T vezes o sub 1 e Y é A sub 2 mais T vezes o sub 2. São paramétricas porque vocês encontram dessa maneira todos os pontos da reta variando o valor de T. A reta tem infinitos pontos, para cada T obtemos um ponto distinto da reta. Então, mas claro, a gente sabe que se temos dois pontos distintos, existe uma única reta passando pelos dois. Então, qual seria a equação paramétrica de uma reta que passa por dois pontos?
Bom, o único que vocês precisam é fixar um ponto, por exemplo, o ponto P, e aí fixar um vetor da reta. Ou seja, fixar, por exemplo, o vetor PQ, que é um vetor da reta, tá? Porque está em um ponto cujo ponto inicial e o ponto final são pontos da reta. Então, as coordenadas do PQ estão escritas aqui e, usando as equações paramétricas da reta, temos que a reta passando pelos pontos x sub 1, y sub 1 e x sub 2, y sub 2 é a reta que tem essa equação paramétrica. Quando vocês consideram t igual a 0, obtemos o ponto P. Quando vocês consideram t igual a 1, obtemos o ponto Q. E quando t toma outros valores distintos de 0 e 1, obtemos os outros pontos da reta que passa pelos pontos P e Q. Tá? Então, aqui a gente tem a situação que foi descrita anteriormente, as equações paramétricas da reta, mas, claro, podemos definir a reta dando um ponto em um vetor normal. Isso aí também é possível. A gente viu que se temos uma reta de equação ax mais by mais c igual a zero, o vetor AB é um vetor normal. Tá? E dessa forma obtemos a chamada equação ponto normal. Ou seja, se temos que o vetor normal da reta é n sub 1, n sub 2, e temos um ponto a sub 1, a sub 2, então essa equação aqui vai determinar a reta. Por exemplo, o que acontece se consideramos a reta com essa equação paramétrica? Claro, o vetor normal tem que ser um vetor ortogonal a u sub 1, u sub 2. Mas não é difícil encontrar um vetor normal. Por exemplo, vamos considerar u sub 2 menos u sub 1. Tá? Se vocês fazem o produto escalar desse vetor com u sub 1, u sub 2, o resultado é zero. E agora, tá? Sabemos que o ponto a sub 1, a sub 2 é um ponto da reta. Então, se vocês consideram a reta com essa equação paramétrica, uma equação ponto normal da reta é a seguinte. É u sub 2 vezes x menos a sub 1 menos u sub 1 vezes y menos a sub 2 igual a zero. Então, desse jeito, vocês obtêm uma equação da reta. Ou seja, a reta dada por essa equação paramétrica e por essa equação ponto normal é a mesma. Tá. Do mesmo jeito, a gente pode definir as equações paramétricas de uma reta no espaço tridimensional. A gente precisa considerar um ponto na reta e um vetor que define a direção da reta, que pode ser qualquer vetor PQ, onde P e Q são pontos distintos da reta. Dessa forma, após de fixar um ponto da reta, é o que é chamado de vetor diretor da reta, vocês têm uma equação paramétrica que é calculada exatamente do mesmo jeito que no plano. E, de fato, como acontece no plano, temos que para cada valor de t, estamos dando um ponto da reta. Então, tem, por isso que é uma equação paramétrica. Ou seja, t é um parâmetro e para cada valor do parâmetro, obtemos um ponto distinto da reta. Bom, agora vamos voltar ao produto escalar, porque tem propriedades bem interessantes que merece a pena destacar. Por exemplo, uma delas é que é simétrico. O produto escalar de U e V é igual ao produto escalar de V e U. Tá? Além disso, é linear. O produto escalar de U é a soma de V e W. É o produto escalar de U e V mais o produto escalar de U e W. Temos também essa propriedade aqui, que também é outra propriedade de linearidade. Se vocês consideram o produto escalar de U e V, isso aí vai ser um número real, que podemos multiplicar pelo número real K. Bom, esse produto é a mesma coisa que o produto escalar de K vezes U e V, ou que o produto escalar de U e K vezes V. Também temos que o produto escalar de um vetor com ele próprio, como foi visto, é o quadrado da norma. Então,
o quadrado de uma norma é sempre um número não negativo e, de fato, é um número positivo se o vetor é distinto do vetor nulo. Tá. Agora, gostaríamos de usar uma ferramenta que vai ser útil, por exemplo, para calcular a distância de um ponto a uma reta, que é a projeção ortogonal. Então, dados dois vetores u e v, o segundo dos vetores vai ser um vetor não nulo, queremos projetar u ortogonalmente sobre v. O sea, aqui temos, tá, o vetor v é por aqui o vetor u. Queremos projetar, tá, queremos projetar u sobre v. Então, queremos encontrar um vetor que é um múltiplo de v, tá? O sea, que está sobre essa reta, é tal que u menos w seja ortogonal a v. Ou seja, o vetor que a gente gostaria de encontrar seria um vetor, por exemplo, assim. Esse vetor aqui. Tá? Esse seria o vetor w, tá? E u menos w seria esse vetor. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse é o vetor que a gente quer encontrar. Ok? Então, esse vetor W vai ser chamado a projeção de U, projeção ortogonal de U na direção de V. Tá? Vai ser. Tá? Então, a gente tem uma fórmula para essa projeção ortogonal de U sobre V, que é obtida considerando o produto escalar. Aqui vocês têm V, que é um vetor, e aqui o numerador e o denominador são números. Então, é o produto de um número, que é o quociente do produto escalar de U e V, com a norma ao quadrado de V, e do vetor V. Isso aí vai dar sempre a projeção ortogonal de U sobre V. Claro, se você resta de U a projeção ortogonal de U sobre V, a gente obtém o vetor que, ou seja, vocês têm que, se esse aqui é o vetor U, a projeção ortogonal de U sobre V é esse vetor aqui. E a diferença desses vetores é esses dois vetores, a projeção ortogonal de U sobre V e a diferença de U menos a projeção ortogonal são ortogonais. Essa diferença é uma componente do vetor normal a V, tá? Tá? Porque o ângulo que forma com V é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, por exemplo, a gente pode calcular a projeção ortogonal de U ao longo do vetor V para esse exemplo que está descrito na transparência, onde U é 1, 2, 5 e V é 3, 1, menos 1. Então, qual seria a fórmula? A projeção ortogonal de U sobre V vai ser o produto escalar de U e V dividido pelo produto de V com ele próprio vezes V. É isso. Então, a gente só precisa calcular esses números. U vezes V é o produto escalar de 1, 2, 5 e 3, 1 menos 1. Então, é o produto das primeiras coordenadas, que é 3, mais o produto das segundas coordenadas, que é 2, mais o produto das últimas coordenadas, que é 5. Tá? Que é menos 5, de fato. Então, isso aqui é 0. E, em consequência, esse vetor aqui é o vetor nulo. Tá? Porque aqui temos 0. Então, de fato, a projeção ortogonal de U sobre V é 0. Por que acontece isso? Porque se vocês consideram por aqui a reta que contém o vetor V, o vetor U vai ser algo assim, já é um vetor ortogonal. Então, a projeção ortogonal de U sobre V é o vetor nulo. Tá? Agora vamos usar essa projeção ortogonal para calcular a distância entre um ponto e uma reta do plano. Então, a reta vai estar dada por essa equação, tá? Consideramos um ponto que não é um ponto que necessariamente pertence à reta e queremos saber a distância
do ponto à reta. Bom, que é a distância de um ponto a uma reta? É a menor das distâncias entre o ponto e os pontos da reta. Tá? O sea, vocês pegam um ponto da reta que seja mais próximo de P, ou a distância entre P e esse ponto mais próximo da reta P é a distância entre P e a reta. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm por aqui uma reta. Tá? E aqui temos um ponto P e aqui temos um ponto Q. O ponto Q vai ter coordenadas x sub 0 e y sub 0, e o ponto P, por exemplo, coordenadas x sub 1 e y sub 1. Então, qual é essa distância? Bom, vocês consideram o ponto, o vetor PQ, e aqui poderíamos considerar a projeção ortogonal. E, de fato, aqui a diferença do vetor e de sua projeção ortogonal. O que a gente quer é calcular a norma desse vetor, tá? Mas a norma desse vetor, tá? Que é a distância de P a R é a projeção ortogonal do vetor QP na direção normal à direção da reta, tá? Mas, tá, a gente já sabe que um vetor normal à reta é o vetor AB. Então, por exemplo, essa projeção na direção do vetor AB. Essa vai ser a distância. Bom, de fato, claro, é a norma desse vetor, é o comprimento desse vetor. Tá, a gente calcula primeiro essa projeção e o seu comprimento vai ser a distância. Tá? Então, é calcular isso aí. Vamos ver. Então, temos o nosso ponto Q, que a gente falou que era o ponto x sub 0 y sub 0. O ponto P era o ponto x sub 1 y sub 1. E a reta R é a reta da equação a vezes x mais b vezes y mais c igual a 0. E o que a gente quer calcular como distância de P a R é a norma da projeção ortogonal do vetor QP sobre o vetor normal A. Tá, vamos ver se a gente calcula essa norma. Tá. Mas a gente tem uma fórmula para a projeção ortogonal, tá? Que é o produto de QP vezes o produto escalar de QP vezes o vetor AB dividido pela norma de AB ao quadrado vezes o vetor AB. Ok? E aí, o que acontece, ok, é que o que vamos a ter é o módulo do produto escalar do vetor QP e AB vezes a norma do vetor AB dividido pela norma de AB ao quadrado. Mas isso aqui podemos tirar fora, tá? Tá? Isso aí vocês podem ver o que eu estou usando e que vocês podem conferir rapidamente, que se vocês têm a norma de C vezes U, onde C é um escalar e U é um vetor, isso aqui é sempre o módulo de C vezes a norma de U. Isso aí é bem simples de ver. Então, no nosso caso, a gente pode tirar esse número positivo fora da norma e vamos ter... A gente já usou essa propriedade aqui, porque se é um número, então podemos tirar fora sempre que a gente considere o módulo. Ótimo. E o que vamos ter é o módulo do produto escalar do vetor QP e do vetor AB vezes 1 dividido pela norma de AB ao quadrado, porque podemos tirar isso aqui fora considerando o módulo, mas isso aqui positivo, então o módulo vai ser ele próprio, vezes a norma de AB. Tá? E bom, a norma de AB dividido pela norma de AB ao quadrado é a norma de AB.
Então, obtemos uma fórmula que é essa aqui. O módulo do produto escalar de QP e AB dividido pela norma de AB. Tá, vamos ver qual é o resultado de fazer esse cálculo. Tá? Então, lembro que Q era x sub 0, y sub 0, P era x sub 1, y sub 1, a reta R era A vezes x más B vezes y más C igual a 0, e que a distância do ponto P à reta R é o módulo do produto escalar de QP e o vector AB dividido pela norma do vector AB. Tá, vamos ver se a gente consegue simplificar essa fórmula. Tá, mas tudo bem. O numerador é o módulo do produto de QP, que é o vector x sub 1 menos x sub 0, y sub 1 menos y sub 0, vezes o vector AB. E o denominador é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tá, então a gente vai tentar simplificar o numerador. O numerador vai ser o módulo, tá, vamos, talvez vamos colocar aqui, vai ser o módulo de A vezes x sub 1 más b veces y sub 1 menos A vezes x sub 0 más b veces y sub 0, e tudo isso aí dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. Só que o ponto Q era um ponto da reta. Então, vocês têm que A de x sub 0 mais b de y sub 0 mais c é igual a 0. Então, essa expressão aqui é igual, passando o c para a direita, a menos c. Então, aqui temos menos menos c. Em consequência, isso vai ser o módulo de A vezes x sub 1 mais b vezes y sub 1 mais c dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. Então, é uma fórmula bem simples. No final, a gente tem uma fórmula bem simples, porque o que a gente tem que fazer, se temos um ponto e a equação de uma reta, para calcular a distância do ponto à reta é considerar, avaliar a equação da reta no ponto, isso vai dar um número, a gente considera um módulo e dividimos pela norma do vector AB. E isso dá a distância do ponto P à reta R, usando essencialmente as propriedades do produto escalar. Então, a gente definiu hoje o produto escalar, vimos algumas das suas propriedades, vimos como o produto escalar serve para calcular a distância entre um ponto e uma reta, e também estudamos retas no plano. Em próximas aulas, a gente vai estudar os subespaços do espaço tridimensional, em particular as retas e os planos no espaço tridimensional. E a gente vai precisar definir a inclinação de um plano no espaço tridimensional. E como aqui a gente precisou do produto escalar para entender como encontrar uma equação para uma reta, no caso do espaço vamos precisar de um outro produto, o chamado produto vetorial, que será introduzido na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.